Nesse vídeo eu vou falar 4 hábitos que, se você colocá-los em prática, eu te garanto que a sua saúde bucal e seus dentes vão melhorar, principalmente a longo prazo. Eu sou Carlos Soliva, dentista, e nesse vídeo eu vou te dar 4 dicas muito além das dicas óbvias, seriam escovação, fio dental, isso daí todo mundo já sabe. Então eu vou falar coisas muito além disso, coisas que realmente às vezes o paciente não sabe, negligencia ou acaba deixando de lado. Primeiro hábito seria beber mais água. A nossa boca ela precisa ficar hidratada. E quando você bebe água, você vai fazendo como se fosse uma limpeza natural, ajudando a nossa salivação. Então ela também faz uma proteção contra o mau hálito e cáries. Então a dica prática, manter uma garrafa, vai bebendo ao longo do dia, geralmente uns 2 litros por dia, seria o ideal até para a sua própria saúde, e vai fracionando isso ao longo do dia. Sentiu que a boca está um pouco seca? Pega, dá um gole e vai fazendo isso ao longo do dia, que vai ajudar bastante. Outro ponto é o escaneamento. O que seria o escaneamento? O scanner é um aparelho que eu tenho no consultório que eu pego e vou passando nos dentes. Ele vai tirando diversas fotos e joga os dentes no computador. E com isso eu consigo avaliar a mordida. Como é que está, inclusive, cada ponto da mordida. Por exemplo, esse é um exemplo de um escaneamento que eu fiz no consultório. Aqui eu tenho a arcada de cima e de baixo. Eu consigo, por exemplo, ver como é que estão os pontos de contato e a intensidade de cada ponto, ou seja, onde o dente de cima está batendo com o dente de baixo e a intensidade dessa mordida. Isso aqui é muito útil para ajudar a ver se está tendo alguma sobrecarga ou desequilíbrio nos dentes, que é muito comum o paciente ter perda de dente ou desgaste, fratura por conta de sobrecarga. Quando um dente está batendo muito mais do que os outros, esse dente ele não aguenta, isso começa a ter perda de gengiva, perda óssea, o dente vai desgastando, vai fraturando e você vai tendo uma série de problemas. Então é essencial, com o escaneamento eu consigo ver bem como é que está essa mordida, a distribuição de forças, e aí avaliar, ver se precisa realmente colocar um aparelho para fazer esse conserto, esse ajuste. E você deixando a sua mordida equilibrada, batendo todos os dentes de uma forma igual, sem sobrecarga em nenhum deles, você mantém o equilíbrio a longo prazo e já facilita muito você não ter mais problemas no futuro. E outro ponto, remoção de tártaro, a famosa limpeza. O ponto que pega é qual a frequência que eu devo ir. O que eu indico para os meus pacientes é que depende, mas em média, ou 6 meses ou 1 ano. Aquele paciente que já está com problema na gengiva, a gengiva perdeu, retraiu muito, já tem perda óssea, já tem uma doença periodontal, ele tem que ir em 6 meses, não pode passar muito disso. Então, tem problema na gengiva? 6 meses. Não tem? Tá indo uma vez por ano e o seu dentista está fazendo a limpeza, está falando, olha, tá tudo ok, só tinha um tártaro que vai acumulando, não tem jeito, mas não tinha nada inflamado, nada disso. Dá para manter uma vez por ano, principalmente se você tem uma higiene boa, está conseguindo escovar bem, fio dental, irrigador oral, higienizou bem, não está inflamando, uma vez por ano, mas sempre seguir. Meus pacientes, como eu estou sempre acompanhando eles, eu sempre falo, quando eu faço a limpeza, eu dou um feedback, falo, olha, tá tudo ok, mantém uma vez por ano ou não. Se começou a piorar, a gente antecipa, marca de 6 meses, porque a partir do momento que você perde essa questão da gengiva, ou seja, a sua gengiva para de ser saudável, entra uma doença periodontal, você pode rapidamente entrar num ciclo de perda de dentes. Realmente é bem rápido, é assustador como isso pode evoluir rápido, principalmente se tiver outras doenças como diabetes, outras doenças de saúde desse tipo que aceleram ainda mais. Então é um ponto importantíssimo que não pode ser negligenciado. E aqui eu vou falar agora sobre o irrigador oral, que seria o 4 ponto. Muitos pacientes meus não usam fio dental, não gostam do fio dental, não conseguem usar o fio dental. Então, assim, para esse paciente eu sempre indico o irrigador oral, porque assim, tem que usar alguma coisa entre os dentes para limpar. O fio dental é o mais simples e prático e barato, vamos dizer assim. Mas para quem não consegue usar o fio dental, use o irrigador oral. Faça esse teste, vale a pena, porque ele realmente consegue limpar com uma eficiência muito boa. Eu já uso irrigador oral há muitos anos, nem uso mais fio dental e realmente eu sinto uma melhora na minha higiene muito mais fácil, acho bem mais prático. Paciente que tem muitas coroas, que já tem doença periodontal, que tem implante, prótese, aí sim, o irrigador oral vai higienizar bem
melhor do que o fio dental. Nesse caso, vale a pena mesmo o investimento, pensando a longo prazo, porque o irrigador oral, como ele joga um jato com ar e água com pressão, ele consegue entrar ali nos dentes, entre os dentes, né, por baixo da gengiva também, limpar bem, tirar toda a placa que tem ali. Então ele faz uma diferença, principalmente nesses casos, né, específicos. Mas a princípio, que eu falo para meus pacientes, tem que usar alguma coisa, ou fio dental ou irrigador oral. Então, recapitulando os hábitos: beber água, vai fracionando isso ao longo do dia, fazer um escaneamento dos seus dentes para poder visualizar como é que está a sua mordida, ver se está tendo sobrecarga, e ver se precisa botar uma placa para dormir ou um aparelho para corrigir a mordida. A faxina dos dentes, né, que é a famosa limpeza, que é a remoção de tártaro. E o irrigador oral. Então o vídeo de hoje foi isso. Se você está com problema na sua gengiva, eu vou deixar esse vídeo aqui sobre doença periodontal. Assista, que eu mostro também um pouco sobre o irrigador oral, como que você vai usá-lo para recuperar a sua gengiva. Se gostou, deixa o like aqui, se inscreva no canal e acompanhe que vem novos vídeos por aí. Até breve.